gente fala em gestão de negócios para homens, é uma coisa. Quando a gente fala de gestão de negócios para mulheres, é completamente diferente, né? E vocês vão entender aí por quê. Tá todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Ô, Thaís, acho que você tá com o seu som, então, desligado. Tá todo mundo aqui me ouvindo. Qualquer coisa você sai e entra de novo, que eu te aceito de novo, tá bom? Então, quando a gente fala de organização para mulheres, a gente precisa se olhar não só para a rotina dos negócios, né? Ou para quem quer começar uma empresa, ou para quem trabalha de forma CLT. A gente não consegue, né, olhar só para esse âmbito. A gente tem que olhar para a mulher, a gente tem que olhar para a esposa, a gente tem que olhar para quem é mãe, às vezes para quem é filha, né, que precisa também ter esse cuidado diretamente com os pais. Então, eu até hoje não atendi nenhuma cliente dentro das minhas consultorias em que não precisasse se desdobrar em pelo menos 3 funções à parte do que ela já faz dentro da empresa, né? E aí eu comecei a pensar assim, gente, algumas clientes não conseguiam progredir na consultoria justamente por isso, porque era difícil demais os outros papéis. E aí eu comecei a remodelar a minha consultoria de negócios para que abrangesse todas as áreas da vida da mulher. Então, quando eu vou fazer um diagnóstico de negócio, né, um diagnóstico empresarial, eu não vou olhar só para a empresa hoje, pensando no financeiro, no marketing, nos funcionários que ela tem. Hoje em dia eu olho para tudo. Primeiro eu começo com a dona da empresa. Como você está? Você está conseguindo dormir? Você está conseguindo se alimentar bem? Como é a sua rotina? Que horas você acorda? O que você faz, né? Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. E é sempre a mesma reclamação. Na verdade, não é uma reclamação, é sempre a mesma estafa, eu sinto assim. É assim, eu não tenho tempo para nada. Eu fico apagando incêndio o dia inteiro, eu não consigo fazer nada. E aí minha empresa não cresce, ou a minha empresa está crescendo, mas eu acho que eu vou explodir a qualquer momento, porque eu não estou dando conta de tudo. Muitas vezes uma culpa imensa, porque sempre fica algo para trás. Então, se a empresa está indo muito bem, os filhos estão para trás, ou se os filhos estão indo bem, a empresa não está indo tão bem, porque você fica tentando apagar um incêndio um pouquinho ali. Então, eu desenvolvi, né, este conteúdo agora, pensando nesse 1 ano de convivência com as mulheres, né? Porque eu percebi que realmente é algo que a gente precisa fazer, né, fazer algo a respeito, e eu acredito muito no poder da organização. É algo que eu vivo desde de muito jovem, eu já sempre trabalhei muito cedo, estudei também, trabalhava e estudava ao mesmo tempo, então isso exigia uma organização de mim, mas depois que a gente casa, depois que a gente tem filho, principalmente, a gente entende que o que a gente fazia antes com o nosso tempo, eu nem sei o que eu fazia com tanto tempo livre antes, né? Hoje em dia eu falo que assim, cada minuto é cronometrado. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje a minha apresentação. Vocês vão aí visualizando o conteúdo. Deixa eu passar aqui para vocês. Aqui, todo mundo visualizando minha tela, certo? Tudo bem? Certinho? Perfeito. Vamos iniciar. Então, nós vamos diagnosticar a rotina de vocês. Quando a gente fala em diagnosticar a rotina, eu preciso que vocês entendam que não existe certo ou errado para a rotina de ninguém. É por isso que chamam o diagnóstico da sua rotina, porque você precisa realmente olhar para todas as caixinhas da sua vida hoje. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhos, tem gente que tem 3 filhos, tem gente que ainda não tem nenhum, mas quer ter, tem gente que está grávida, tem gente que tem um filho só, tem gente que não tem marido, tem gente que tem marido, enfim, cada um tem a sua rotina. Então, eu vou passando aqui as apresentações, eu vou citando alguns exemplos, e vocês vão realmente tentar pescar aquilo que faz sentido para a rotina de vocês. Tá? E aí, no final, vai ter um exercício, que eu vou deixar a lição de casa, que eu sou dessa, que eu gosto de lição de casa, para vocês realmente assimilarem o conteúdo, para que vocês realmente identifiquem e fechem o diagnóstico da rotina de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu queria que vocês parassem para pensar. Eu dei alguns exemplos, né? Agora aqui no começo. Mas o que está roubando o seu tempo e a sua paz na sua rotina de hoje? Quando eu converso com as mulheres no meu dia a dia, eu percebo que a culpa é um dos itens que mais rouba a paz das mulheres. E elas se sentem realmente num lugar onde elas podem ter feito muitas coisas boas ao longo do dia, mas por elas não terem se isentado do sentimento da culpa, tudo que ela fez foi por água abaixo.
Então, às vezes, ela teve tempo de fazer um monte de coisa, mas ela ficou com culpa. E aí, tudo que ela fez, parece que ela acabou não fazendo nada. Eu não sei se vocês também têm esse sentimento por aí, se é algo também recorrente para vocês, mas quando a gente fala em roubar o tempo e a paz, eu falo que a paz é mais preciosa ainda do que o tempo. Né? O tempo é o recurso mais escasso que a gente tem hoje, mas a paz garante, né, um sono tranquilo, garante você mais feliz perante as pessoas, perante a sua família, né? Então, primeiro observem se tem alguma coisa tirando a sua paz. E aí, gente, eu pedi para vocês trazerem caderno, né, caneta, para vocês irem realmente anotando, tá? Tudo que eu for perguntando, porque a apresentação hoje, na verdade, são perguntas para vocês, para que você vá aí fechando o seu diagnóstico da sua rotina atual, tá bom? E aí, uma outra questão que vocês precisam analisar é o que está roubando o seu tempo. Hoje, o grande vilão, né, do roubo de tempo é a rede social, né? Eu acho que a maioria aqui hoje já passou, passa, ou infelizmente um dia vai acabar passando por isso, em que a gente se pega não conseguindo gerenciar bem o nosso tempo porque a gente simplesmente ficou parada rolando o feed. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com alguma de vocês, isso já aconteceu comigo, acontece. Se eu não me policio, eu que já tenho, né, que já sigo um método, que já consigo me organizar de uma forma mais natural, por fazer isso já há muito tempo, eu ainda me pego, às vezes, assim, meu Deus, passou 20 minutos, eu tô aqui, olhando isso aqui, e perdi o que eu tinha que fazer. É completamente natural. Mas existem outras coisas que podem estar roubando o seu tempo. Por exemplo, você que tem funcionários na sua empresa já, mas que você acaba não delegando as funções para eles, mas acaba assumindo a função que deveria ser deles. Então, você está roubando o seu tempo, porque com o tempo que você teria disponível para fazer outras coisas, já que agora você tem um funcionário para fazer isso, tem alguém na sua equipe para te ajudar com isso, você está ajudando também. Será que isso não está atrapalhando? Não está roubando o seu tempo também na sua empresa? Presta atenção nisso. Outra coisa é dormir demais, dormir muito tarde, não conseguir acordar no horário devido no dia seguinte, não ter uma vida saudável, e eu digo no sentido físico e no sentido mental, no sentido espiritual. Isso pode acabar roubando o nosso tempo também de um jeito que a gente nem percebe, de um jeito assim, bem silencioso. Então, coloca essa perguntinha aí no seu caderno hoje e analisa dentro de toda a sua rotina, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, aonde são as brechinhas em que você poderia ter tempo, mas você está perdendo. Isso é muito importante para a gente começar a diagnosticar aí a sua rotina. E aí, falando um pouco sobre como nós vamos realmente fechar esse diagnóstico e realmente sair desse padrão, foi como eu falei para vocês no início. Eu ia fazer uma única live hoje, dia 3, gravei todos os vídeos falando somente do dia 3. E aí, quando eu fui destrinchando o conteúdo, eu falei, não dá para ser um dia só. Eu preciso desmembrar isso em mais dias. É bastante conteúdo, a gente acaba tendo bastante dúvida. Então, nós vamos ter 3 encontros, tá? Então, hoje, segunda-feira, segundo encontro, amanhã, diagnosticando sua rotina empresarial. E no nosso terceiro encontro, na quarta-feira, nós vamos planejar a semana ideal para você. É por isso que eu falo, não é a semana ideal para mim, não é a semana ideal daquilo que eu idealizei, mas é aquilo que você vai construir para você a partir de agora. Por isso que é importante você participar dos 3 dias, para que você consiga não perder nenhum ponto aqui do conteúdo, para que no terceiro dia você saia realmente com a sua agenda organizada. E eu falo que é possível fazer isso em 3 dias, porque dentro do meu método, eu já apliquei essa rotina com outras mulheres, e eu já tenho feedbacks positivos e realmente feedbacks de pessoas que abrem os olhos. Eu falo que quando você aprende a se organizar, aprende a entender aonde você está perdendo tempo, aonde você não deve gastar mesmo a sua energia. Quando você entende isso, tudo muda. E aí você vai conseguir, de fato, começar a se organizar e realmente a crescer na sua vida pessoal, nos seus negócios, conseguir dar conta da sua vida de forma equilibrada, de um jeito muito, muito saudável. Tá bom? Então eu espero vocês. Hoje, todo mundo aqui, até o finalzão. Até o finalzão é rapidinho, até o finalzão. Terça-feira também, 7h30, e quarta-feira também, 7h30. Não me abandonem, eu mandei no grupo lá hoje, eu falei, se eu fizer 3 dias, vocês vão comparecer? Todo mundo voltou que sim.
Então, eu estou contando com vocês, tá bom? Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho do caos da rotina que eu já vivi, tá? Para vocês, para falar assim, mas será que ela já passou por isso também? E eu já consigo falar para vocês em pelo menos 3 fases da minha vida em que eu já vivi um caos da rotina, em que eu já me vi perdida e desanimada, porque eu acho que conforme a gente vai tentando organizar e as coisas não vão dando certo, pelo contrário, vão cada vez mais se enrolando, a gente vai ficando mais cansada ainda, quase com um efeito rebote. A gente fala, nossa, mas eu fiz a lista, eu me organizei, me planejei, e aí parece que tudo, a gente vai sendo engolida pela semana. Eu já me senti muitas vezes assim, eu acho que pode ser que algumas de vocês também podem ter se sentido assim, ou estão se sentindo assim também. E eu, no meu período de faculdade, eu trabalhava e estudava, então eu lembro que eu tinha transporte público, eu morava muito longe do meu trabalho, longe da faculdade. Eu pegava o primeiro ônibus de manhã, às 5h10 da manhã, e eu retornava da faculdade no último ônibus, e chegava em casa por volta de meia-noite, meia-noite e 20, para sair de novo no dia seguinte, às 5h10 da manhã de novo. E eu me lembro de ser uma rotina exaustiva, de ser uma rotina fisicamente, cansativa, e de muitas vezes eu me encontrar no meio do caos. Então, se hoje essa é a sua rotina, entre trabalho e estudo, saiba que é possível você também se organizar, assim como eu fiz, nesse período tão intenso que é trabalhar e estudar o tempo todo. Eu falo que realmente faculdade é algo para fazer jovem, porque eu falo assim, gente, hoje eu nem tô tão velha assim, e eu já ficaria assim, meu Deus do céu, outra faculdade agora me dá até um negócio. Eu tenho o meu filho do coração, Gabriel, que está em período de vestibular agora, e ele está estudando pra caramba para poder passar na faculdade que ele quer e tudo mais, e eu vejo o esforço que é preciso fazer isso. Outro período da minha vida, e eu acho que pode ser o caso de muitas de vocês que estão aqui, era um período em que eu vivi na área corporativa. Fiquei durante 10 anos trabalhando na área corporativa, também nessa época de estudo, mas me desenvolvi dentro do ambiente corporativo, onde muitas horas de trabalho eram consideradas normais. Era bonito a gente dizer que eu trabalhei até 3 da manhã, eu virei à noite, eu só fui para casa, dormi 2 horas e voltei. Isso é considerado, até hoje, infelizmente, algo muito bonito dentro da rotina, que significa que você está se dedicando muito mais. Mas a minha rotina naquela época também era um caos. Eu me alimentava muito mal, dormia muito pouco, vivia muito estressada, até que, quando eu estava completando quase 10 anos aí nessa rotina, eu tive um burnout, desmaiei dentro de um elevador e fui parar no ambulatório médico da empresa. E aí, a partir daí, foram meses até eu conseguir realmente entender o que estava acontecendo com a minha saúde. E infelizmente, não consegui perceber isso antes. Fui levando ao extremo total. E eu falo que se você está passando, se você só de eu falar essas frases, você já se identificou um pouquinho, eu já te oriento a buscar uma ajuda profissional, porque saúde mental, principalmente em ambiente corporativo, é algo que a gente vai literalmente empurrando com a barriga, justamente porque aos olhos das pessoas é considerado como um ótimo trabalho, como algo positivo, mas não é. Acaba ali com a sua saúde, acaba ali realmente com a sua vida. E a partir daí é que eu realmente fiz uma virada de chave para realmente não viver mais em uma vida caótica. Falei, vou empreender, vou trabalhar por conta, quero ter minha família, quero ter os meus filhos, quero ter tempo para curtir tudo isso. E aí foi aí que eu fiz esse movimento da área corporativa para o empreendedorismo. Então, já fazem aí 7 anos, esse ano que eu estou empreendendo, que eu deixei essa área corporativa e comecei a empreender. E aí eu acho que, como toda pessoa também que sai do CLT e começa a empreender, a gente tem o achismo, A gente acha que, agora eu trabalho para mim, agora eu estou empreendendo, e agora vai ser mais fácil, para mim, eu vou ter mais tempo e tudo mais. Também não. Também pode ser o caso de algumas que já passaram, então estão por aqui hoje. E aí também, de novo, levei pedrada, porque aí eu comecei a trabalhar muito mais horas do que eu trabalhava dentro da empresa, não via retorno financeiro, porque quando você está empreendendo no início, o retorno financeiro não é algo que vem de imediato. São raríssimos casos em que o retorno financeiro vem ali logo no primeiro mês. E aí fui também, de novo, caminhando
para um diagnóstico de ansiedade, de depressão, de toque, justamente porque eu também, de novo, negligenciei isso. E aí, depois de passar por isso, 3 vezes eu tinha que aprender alguma coisa. E aí, eu fui realmente buscar ajuda, fiz um tempo de terapia, realmente busquei, né, o autoconhecimento para isso. Nesse período também fui entendendo quais eram os meus limites. Isso é muito importante, né, que vocês aprendam quais são os limites de vocês, tá? E aí, durante essa jornada, eu fui realmente entendendo para onde eu queria caminhar. E aí, com o nascimento da minha primeira filha, eu consegui entender qual era o meu lugar, para o que eu fui chamada, né? Eu falo que nós estamos num mundo em que a gente achar o nosso propósito, viver o nosso propósito, é algo tão difícil, porque são tantas vozes ao redor, né? Tantas pessoas falando tantas coisas, tantos vídeos na internet hoje em dia falando você tem que ser assim, você tem que ser assado, o ideal é esse, o ideal é aquele, e a gente não consegue enxergar qual o nosso propósito, o que a gente está aqui, né, para viver, o que foi que Deus colocou para nós, né, como ofício, como papel, né? Qual é o nosso lugar no mundo? Isso foi com o nascimento da minha primeira filha, da Luísa, que eu entendi, eu levei aquele baque. Imagina assim, uma mulher que ficava quase que 14, 15 horas trabalhando, do nada ficou em casa com um bebê recém-nascido, dia e noite, sem sair de casa, por 3 meses, né? Que o neném recém-nascido a gente não sai de casa. Eu quase surtei. E aí foi onde eu comecei realmente a ter que me organizar, né? Eu já utilizava as ferramentas de organização, mas aí realmente eu tive que começar a me organizar. Mas eu entendi o propósito. Então, assim, lá quando eu estava lá no mundo corporativo, eu falava assim: eu quero ter filho, eu quero ter tempo de cuidar dos meus filhos, eu quero poder cuidar da minha casa, quero ter mais tempo. E quando eu tive esse tempo, eu surtei. Como assim? Né? E é algo que às vezes a gente não para pensar por quê. Eu estava vivendo as coisas sem identificar o propósito daquilo. Né? Eu estava querendo cumprir uma tabela, eu estava querendo cumprir um sonho e não cumprir um propósito. Né? Então, quando eu me vi com uma recém-nascida em casa e comecei a surtar, foi aí que eu comecei a prestar atenção em que eu precisava realmente organizar a minha vida. E foi aí que tudo mudou. Porque eu realmente criei uma rotina de organização para bebê, para mim, para o meu esposo, para o Gabriel, meu filho mais velho. Criei uma rotina para o casal, criei uma rotina para que eu voltasse a trabalhar, né, que fosse possível eu trabalhar. E aí eu fui identificando dentro da minha rotina em que eu queria que aquele sonho de menina que eu tinha, que era de empreender, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, poderia ser real, só que eu precisava encontrar um equilíbrio, né? Então, dentro deste equilíbrio, foi onde eu fui caminhando e agora, já quase 2 anos e meio depois, dentro dessa rotina, eu posso dizer que nós chegamos num formato ideal. Então, tudo isso para dizer para vocês que não é algo, como eu falei no começo, que vocês vão, né, durante esses 3 dias já sair assim, nossa, resolveu todos os meus problemas. Nossa, não é a fórmula milagrosa da organização. Não é isso. Mas é uma ferramenta à reflexão de vocês, para que vocês realmente coloquem no papel, né, tudo, os sonhos, os desejos de vocês, e olhem para esse diagnóstico de rotina e veja, eu estou vivendo aquilo que eu sonhei viver? Eu estou vivendo o propósito de vida que eu tenho hoje? Ou estou muito distante disso? Porque a nossa rotina precisa refletir o nosso propósito. A nossa rotina precisa refletir aquilo que a gente sempre sonhou em viver. Imagina, a gente fica sonhando, sonhando para viver uma vida e aí daqui a pouco você está sendo engolida pela rotina e não consegue viver o que você sonhou. Né? Não dá para viver assim. Né? E a vida é só uma. Né? E cada dia mais a gente tem visto aí que a vida é um sopro em que tudo pode mudar da noite para o dia, então a gente tem que fazer valer a pena, né? Tem que fazer viver certo, né? E hoje a minha maior motivação é a minha família para conseguir ter uma rotina saudável, uma rotina equilibrada. Eu falo que a família hoje é o maior beneficiado de uma mulher bem organizada. E eu acredito muito que a mulher é o termostato da casa. Eu já falei isso diversas vezes, acho que já falei em podcast, já falei em outras lives, em que a mulher é o termostato da casa, não é o termômetro. Porque o termômetro ele puxa ali a temperatura. O termostato, ela vai estabilizar a temperatura da casa inteira. Então, vocês podem reparar que se você tá naquele dia estressada, chateada, tá todo mundo igual.
as crianças começam também a ficar chateadas, começam a dar piti, o marido já começa a olhar meio esquisito, aquele colega de trabalho que está perto de você também já começa a ficar, a criar umas faíscas. Então, é a gente que tem o poder de estabilizar todo mundo à nossa volta. Então, uma rotina bem estabelecida, bem organizada, onde você consegue viver aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou, consegue viver o seu propósito, é o que vai beneficiar toda a sua família, tá? E aí, quando a mulher está bem dentro da casa dela, quando tudo está alinhado dentro da casa dela, e ela resolve empreender, isso reflete nos negócios. Porque eu não sei se vocês também já conviveram com pessoas assim, já tiveram líderes assim, por exemplo, em que ele é uma bagunça. Então, você não consegue delegar ordem, ele não consegue cumprir as tarefas de trabalho, não consegue liderar bem uma equipe. E quando você vai ver, a vida dele é uma bagunça. Né? Então, como que ele vai conseguir liderar um time, sendo que não consegue liderar a própria vida? Né? Então, como que a mulher vai conseguir liderar uma empresa? Como é que ela vai conseguir faturar muito, vender muito, sendo que ela não consegue organizar a casa dela primeiro? Né? A vida dela, a casa dela primeiro. Por mais que você ainda não tenha filhos, esposo, que seja só você, mas que seja o seu quarto, né? A sua vida individual. Né? Isso é muito importante. Então, vou voltar lá com a minha transmissão. É realmente um convite à reflexão. Eu sei que algumas de vocês que gostam aí de anotar, vão anotar muito, né? Porque tem coisas aí que a gente pode ir fazendo como texto mesmo, como um desabafo, né? Porque às vezes a gente está tão sufocado com tanta coisa para fazer, com tanta coisa que a gente nem sabe por onde começar, que quando você for colocar tudo no papel, vai ser quase que um desabafo primeiro para você conseguir depois olhar para os itens realmente da sua rotina que você precisa organizar. Tá bom? Mas eu tenho uma boa notícia. Esse desequilíbrio, ele não é falta de esforço. Eu não tô falando aqui para ninguém que você é uma relaxada, você não se esforça, você deveria fazer, você não faz. Não é isso. Eu tenho plena convicção de que todas vocês que estão aqui, com certeza se esforçam muito diariamente para cumprir a agenda de vocês, para deixar tudo organizado, para tentar fazer a sua empresa ser melhor, mais próspera, para que seus filhos estejam bem cuidados, que sua casa esteja impecável. Mas isso não é falta de esforço, é falta de clareza e falta de prioridade com o propósito. Então, entendo. Quando a gente sabe qual é o nosso propósito de vida, quando a gente sabe para onde a gente quer caminhar, qual é o nosso sonho, qual é o nosso propósito, aí a gente consegue alinhar tudo isso com as prioridades. E a prioridade traz clareza. Você tendo clareza, você vai conseguir fazer o esforço do jeito certo, né? Para o lugar certo, né? Para aquilo que você precisa executar. Então, durante esses 3 dias, vocês vão conseguir identificar prioridades e vão conseguir identificar, ter mais clareza da rotina de vocês, para que aí sim vocês consigam atingir o propósito. Às vezes, algumas pessoas, quando a gente fala de propósito, falam assim, mas eu não sei meu propósito, e agora? Tem um livro, inclusive a gente lê ele dentro da turma do BW Talmidim, que é a nossa mentoria para mulheres empreendedoras, onde eu atuo como voluntária. Tem o @BW Talmidim, nós estamos aí há 4 anos atuando com as mulheres aqui em Valinhos, através da minha igreja, e a gente sempre lê esse livro no início da mentoria. Eu não trouxe nenhum livro para a gente ler nesse grupo agora, mas pode ser algo que a gente faça da outra vez, da próxima vez. Mas ele fala sobre uma vida com propósito. É um livro muito, muito famoso, já traduzido em muitas línguas. E você lê ele é realmente um deleite a você realmente refletir e realmente enxergar o seu propósito. Então, se você tem essa dificuldade de identificar o seu propósito hoje, eu indico muito esse livro, Uma Vida com um Propósito. Posso deixar o link depois também lá no grupo para vocês. É um livro que vale muito a pena e eu leio ele todo ano. E todo ano eu tenho uma visão diferente sobre ele. Então, é realmente ali um livro de cabeceira. Então, entendam, não é falta de esforço, é falta de clareza e prioridade, tá bom? Vamos agora para a parte prática. Eu quero que vocês vejam aqui comigo, você vai se diagnosticar por aí. 3 sinais de que a sua rotina está desalinhada. Primeiro, falta de tempo para o que realmente importa. Você fica o dia inteiro fazendo um monte de coisa, aquilo que você realmente precisava fazer, você não consegue fazer. Já passou por isso? Aí você fala assim, nossa, mas eu tinha que ter feito isso hoje, não consegui, não tive tempo. Mas você fez um monte de coisa. Mas aí, no final, você não teve tempo
para fazer isso. Certo? Deixa eu só aceitar aqui a pessoa, pronto. Segundo, energia drenada e sensação de viver apagando incêndios. É aquela mulher que ela passa o dia inteiro resolvendo um problema. E aí você vai conversar com ela, ela fala assim, ai meu Deus, nossa, hoje foi difícil. Nossa, porque hoje deu B.O. Nossa, hoje deu ruim aqui. Hoje deu ruim ali. Geralmente é aquela pessoa que não tem programação nenhuma da rotina, não tem o mínimo de agenda, tem os compromissos, às vezes marca os compromissos no mesmo dia, no mesmo horário, não tem previsibilidade nenhuma do dia dela, e aí ela vai apagando incêndio. Ai, precisava ir ali. Ai, vou lá, passo rapidinho. Ah, tem que levar a criança na escola. Vai levar a criança na escola rapidinho. Aí já passa na volta e fala, ah, eu tinha que ir no mercado. Aí vai no mercado, mas aí não fez a lista do mercado. Aí ela acaba que ela vai comprar qualquer coisa e gasta até mais dinheiro do que ia comprar, porque não se organizou e não fez a lista do mercado antes. Então, assim, sabe? Aquela mulher que tá sempre correndo. E quando a gente fala assim, energia drenada, eu vejo, eu consigo visualizar assim, ó, uma mulher cansada. Sabe aquela mulher que tá sempre meio esbaforida? Eu consigo imaginar uma mulher assim. E 3, culpa constante por não dar conta de tudo. Essa aí, todo dia eu converso pelo menos com umas 2, 3. Que é, hoje eu não consegui comer uma fruta. Hoje meu filho comeu fruta repetida, porque eu não consegui comprar outras frutas no mercado e aí foi o que tinha. Porque hoje eu ia fazer promoção, esse mês eu ia fazer promoção de frente para os meus clientes de Black Friday e tudo mais. Mas eu não consigo me organizar agora. Tá vendo? Minha empresa não vai para frente, tá vendo? Por isso eu não consegui dar conta. Sempre assim, né? Eu tenho certeza que você é essa pessoa, ou você conhece alguém assim, né? É muito comum. Então, assim, se você tem o mínimo sinal, né, de um desses 3 tópicos, é sinal de que a sua rotina está realmente desalinhada, tá? Então, até se você se identificou aí, coloca até na sua caderninha assim, ó, 1, 2 e 3, ou só 1 e o 2. Coloca aí qual dos tópicos você se identificou, tá bom? E aí eu queria perguntar de novo para vocês, mais uma pergunta. O que hoje ocupa o seu tempo e não gera propósito e nem resultado? Primeiro, o que é essa pergunta, Gabi? Vocês podem estar, né, se perguntando. Eu queria que vocês prestassem atenção mesmo. Ao longo até dessa semana, ao longo do dia de amanhã, principalmente, para a gente chegar na live da noite com isso mais esclarecido na mente de vocês, percebam durante o dia o que você está fazendo, por exemplo. Eu de manhã, eu fico sozinha com as meninas, meu esposo sai bem cedo para trabalhar, então a parte da manhã, até levar a Luísa para a escola, eu faço tudo com as duas sozinha, então eu tenho que dar TT para uma, trocar a fralda das duas, arrumar para a escola, dar café, e tenho que chegar na escola no horário. E geralmente a Luísa gosta de ler a Bíblia de manhã, porque ela me vê lendo a Bíblia de manhã. E alguns dias ela acaba pegando a Bíblia dela e pegando a minha, e ela falava, mãe, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. E a gente senta para ler. Em alguns momentos, eu me peguei pensando assim, nossa, eu tô perdendo tempo aqui. Eu tô perdendo tempo aqui. Eu tinha que estar dando café, eu tinha que estar arrumando a mochila, eu tinha que estar fazendo outras coisas e não lendo agora. Eu não posso me atrasar, né? Mas aí depois, quando você para pensar se isso está gerando propósito e resultado, será que eu estou perdendo meu tempo ou estou ocupando meu tempo com o que realmente importa? Isso é algo muito sério. Eu gosto de usar esse exemplo da leitura com a minha filha, porque é algo que eu sempre me cobro, é algo que sempre eu trago à memória quando eu percebo que eu estou usando meu tempo da forma errada, ou que eu estou gastando meu tempo com algo que não precisa do meu tempo, porque não vai gerar nenhum resultado e não está dentro do meu propósito. Então, se você quiser depois, eu vou mandar esse slide lá no grupo, se você quiser imprimir esse slide, colocar na porta da sua geladeira, colocar de print ali de tela do plano de fundo do seu celular, eu recomendo, porque é um exercício poderosíssimo para você ir enxergando no seu dia a dia o que te tira do propósito e aquilo que não te traz resultado. Então, enviar Reels para amiga no Instagram para dar risada de meme é legal? É muito legal. Mas que horas você faz isso no seu dia? Na hora que você deveria estar produzindo, que você poderia estar trabalhando, que você poderia estar lendo um livro, ou que você poderia estar descansando, ou em que você poderia estar dando atenção plena para o seu filho sem o celular na mão, ou jantando com o seu esposo, olhando o olho no olho,
sem estar cada um no seu telefone, né? Como que você está ocupando o seu tempo? Presta atenção nisso, tá bom? E eu deixei aqui outra pergunta pouquinho menor, quais tarefas você faz por medo ou obrigação e não por propósito? Eu sei que tem coisas que a gente faz por obrigação e que precisam ser feitas por obrigação, mas a gente precisa parar para analisar quais realmente são obrigações. Às vezes a gente fala, mas eu sou obrigada a fazer isso, e às vezes você não é. Às vezes você está escolhendo fazer aquilo por obrigação ou porque isso te traz algum medo, né? Então, vai destrinchando aí no seu caderninho, ao longo do dia de amanhã, todas as ações. Nossa, isso que eu tô fazendo, não, tá dentro do meu propósito. Ok, tô fazendo. Isso que eu tô fazendo por obrigação. Não, nem é obrigação. Nossa, por que eu faço isso? Começa a se questionar. Muitas coisas a gente faz sem se questionar. E acaba ocupando o nosso tempo com isso, e aí não tá dentro do propósito, não gera resultado, e quando você vê, o dia já passou e você não conseguiu fazer absolutamente nada. Então, se fosse assim, o principal slide da noite de hoje, são essas duas perguntas, tá? É muito importante que vocês consigam realmente refletir sobre esse assunto. E aí, eu queria parabenizar todas vocês, porque vocês deram o primeiro passo de estarem aqui hoje, segunda-feira à noite. Nós estamos em 22 pessoas hoje na live. Muito obrigada realmente pela presença de vocês. Vocês estão aqui dispostas e disponíveis a realmente mudar essa situação, né? A dar um basta nessa desorganização para conseguir realmente viver o novo. E aí vem aí, de fato, uma última tarefa para vocês. Depois que vocês analisarem tudo o que eu coloquei para vocês analisarem, quem rouba seu tempo, se tem propósito, se não tem propósito, se traz resultado, se não traz resultado, eu quero que vocês façam uma lista mesmo daquilo que vocês fizeram durante o dia todo. Se alguém já quiser fazer assim da semana toda, né, de segunda a sexta ou de segunda a segunda, quais são as atividades que você tem, mas eu queria que você colocasse mesmo um item e identificasse, classificasse esses itens como prioridade e urgente, tá? É um exercício mesmo. E vai ser difícil porque na hora a gente quer tudo colocar como urgente. Tudo parece ser urgente. Mas na hora que você realmente vai colocar no papel e vai prestar atenção se realmente você precisa, né, classificar aquele item, você vê que nem tudo é tão urgente assim, tá? Às vezes, o que é preciso é prioridade e não urgência. E tem coisas que, por mais que existam assuntos urgentes, você tem demandas que são prioridade. E as prioridades, isso já é até uma dica para vocês irem aí acertando o propósito de vocês. A sua prioridade sempre vai te levar ao seu propósito. O que é urgente, não. Então, se você tem dúvidas ainda, né, de qual é o seu propósito, quando você estiver aí listando os itens da sua agenda, vai ficando cada vez mais claro se você está caminhando com uma rotina dentro do seu propósito ou fora. Tá bom? Esse é o meu último exercício para vocês. E amanhã eu quero que vocês já tragam, né, durante a aula, para que a gente compartilhe, para que a gente consiga tirar dúvidas, e que vocês realmente já vão aí tendo essa reflexão. Eu falo que o diagnóstico da rotina é algo realmente muito reflexivo, porque você vai colocar tudo no papel, e você vai olhar de fora. É como se a gente tirasse tudo da nossa mente e olhasse por um mapa, né, a nossa vida. Porque a nossa rotina nada mais é do que a nossa vida acontecendo, né, o que nós fazemos todos os dias, né. Então, 8h10 agora. Eu queria abrir para pergunta, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida do dia de hoje, mas eu quero realmente que vocês se empenhem nisso, porque eu falo que dá um trabalho no começo, dá, mas daqui a pouco vocês vão estar fazendo isso de forma natural. Você vai bater o olho em algum compromisso na sua vida e você vai falar assim, cara, isso aqui não é urgente, isso aqui passa para lá, isso aqui eu nem preciso resolver, isso aqui eu posso delegar para alguém, isso aqui tá me tirando do meu propósito. Às vezes você tem aquela amiga que você sai todo final de semana, que fica na fofocaiada da outra amiga, que traz os problemas da família, que só carrega você de coisa, e aí você fica assim, gente, por que eu tô saindo com essa amiga todo final de semana? Por que todo final de semana eu marco uma pizza com essa pessoa, sendo que ela não me agrega em nada, eu tô gastando meu tempo com algo que nem traz resultado para mim, né? Ao invés de você sair com aquela amiga que vai contar coisas legais, que vai edificar
o seu conhecimento, que vai compartilhar coisas que vão agregar no seu dia a dia, sabe? Que vai poder estar ali ouvindo o seu desabafo, né? As suas dores, assim, é tão mais frutífero, né? Do que certas amizades. E isso também está na nossa agenda. A gente consegue identificar até quem é amigo e quem não é, quando a gente olha para a nossa agenda. E isso é muito especial, tá? Então, que vocês, no dia de amanhã, pratiquem, façam esses exercícios. Prestem atenção em cada detalhe. E aí, à noite, nós vamos continuar esse diagnóstico, olhando para a parte empresarial. Então, quem já tem empresa, já vai ficar meio que ligado amanhã, já olhando as duas agendas, né? A empresarial e a pessoal, para fazer o diagnóstico também. Mas você vai, e para quem não tem empresa ainda, você já vai conseguir projetar aquilo que você não quer quando a sua empresa estiver em atuação, né? É bom que você já vai estar aprendendo antes, né? Então já sai aí um pouco à frente de todo mundo que já está empreendendo no caminho, já está aí com o gargalo, vai com a corda no pescoço. Então amanhã é o dia da gente olhar de fato para a empresa de vocês, para olharem coisas que realmente não precisam estar lá, para olhar rotinas em que você precisa aprender a delegar, para olhar às vezes para o seu negócio e entender que sim, é hora de você contratar uma pessoa, ou que sua equipe está inchada demais e que você não precisa de tantas pessoas assim, né? Ou que você precisa, às vezes, investir em um curso de liderança, né? Se desenvolver ali como líder para que sua empresa continue crescendo mais, né? Existem N possibilidades. E tudo isso a gente consegue visualizar através da sua agenda. Então, às vezes a gente olha assim de fora e fala, a agenda, nossa, ela faz a agenda, ela dá o check, que bonitinho, ela deu check na agenda e tudo mais. Mas isso reflete muito o nosso dia a dia e reflete também o dia a dia e a saúde da empresa de vocês. Não é só através dos números do financeiro em que a gente faz o diagnóstico de uma empresa, mas através da agenda diária dela também, da agenda do líder dela, também a gente consegue dizer muito se é uma empresa saudável ou se não é. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone e pode falar, se apresenta com o nome e pode falar. Ninguém? Deixei vocês caladas? Pode falar, gente, falando sério. Quem quiser falar, pode falar, não tenho vergonha. Olá, Denise. Denise não quer falar nada? Denise geralmente fala. Oi, Gabs. Oi, Mari, pode falar. Boa noite a todas, meu nome é Mariana. Gabs, é o seguinte, a minha dúvida é, por exemplo, como você sabe, né, eu estou tentando dar o primeiro passo da minha empresa como empreendedora. Hoje, a minha demanda maior, ela é com a minha casa, ela não é ainda com a minha empresa. E nos exercícios, como prioridade e urgente, eu posso colocar as demandas que eu tenho aqui dentro, tipo, não, por exemplo, lavar louça, não essas coisas, mas tipo assim, a prioridade e a urgência que acontecem mesmo a minha rotina não sendo dentro da empresa. Sim, sim. O diagnóstico de hoje, em que você vai listar, era a sua vida pessoal mesmo. O da sua empresarial, que no caso a sua ainda está nascendo, a gente vai fazer amanhã, a live de amanhã. Então, você vai realmente colocar toda a sua rotina de casa. Então, assim, de manhã é cuidar das crianças, lavar roupa, lavar louça, tudo isso, gente, é tempo de agenda, né? A gente pensa que não, mas quando você vai ver, você pensa, só vou dar uma arrumadinha aqui na casa, passou 2 horas, né? E tudo isso consome mesmo tempo. Então, se a gente, né, se a gente mulher não contabilizar todos esses itens, mesmo que seja, eu sempre faço essa piada, quem já me conhece mas sempre já sabe, que na minha agenda eu coloco até assim, ó, colocar feijão de molho. Vai me durar assim, 10 minutos no máximo na minha agenda. Mas se eu não coloco esse bloquinho de 10 minutos na minha agenda, ou eu vou esquecer, porque são muitas demandas, né? Ou às vezes uma atividades pequenas de 10 minutos que eu não coloque no longo do dia, podem somar várias horas, né? Então pode colocar, mesmo que sejam atividades pequenas, coloca tudo. E aí você realmente vai conseguir diagnosticar o que é prioridade e o que é urgente, e mais para frente vocês vão aprender quais dias são ideais você colocar cada atividade, se na sua rotina é o ideal que você faça tudo num dia só, ou que você desmembre isso ao longo da semana. Isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo, aqui juntas. Tá bom, Mari? Respondi sua pergunta?
Sim, respondeu. Obrigada, Gabs. Imagina. Mais alguém quer perguntar? Olá, meninas, boa noite, tudo bem? Eu sou Denise Máximo, sou Boa assessora noite. e cerimonialista, sou pupila da Gabs, né? Ela faz o Estamos pitch aí no dela. processo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o que a gente conversou essa semana na questão da culpa que a gente sente quando a gente quer, mesmo que colocando na agenda um tempo de descanso, que é uma coisa e no caso, que nem eu já conversei com você, é uma coisa que me afeta muito. Sim. Olha, isso é verdade, isso que a Denise falou. Eu tenho certeza que quando eu falei aqui para vocês listarem tudo que vocês fazem, ninguém pensou em colocar assim, descanso. Alguém pensou em colocar? Tipo assim, ah, nesse dia eu descanso. Ah, a Daniela colocou, olha lá. Ó, então a Daniela já tá aí, ó, avançada. A Mari também, ó, meu dia de folga foi hoje. Olha, ó, parabéns, ó, meu Deus. Porque assim, é muito difícil a gente encontrar pessoas que coloquem na agenda que ela vai descansar e que façam isso tranquilas, né? Porque foi isso que a gente estava conversando com eu e a Denise. Ela falou assim: olha, eu coloquei na minha agenda que hoje eu vou descansar e estamos me sentindo culpada por isso. Aí eu falei: é o quê? Culpada porque você vai descansar? Aí eu falei: você trabalhou, ela é cerimonialista, ela trabalha até de madrugada, ela acaba as festas de casamento 3, 4 da manhã. Por que na segunda-feira, né, ela não pode tirar um dia de folga? Se ela ficou sábado e domingo, né, trabalhando? Olha lá, Mari, eu sinto culpa, mas estou mais cansada do que culpada. Mas então, Mari, então precisa trabalhar isso. Porque se a culpa ainda está aí, você não está descansando. Porque se a gente tiver isso aqui, um sentimento de culpa na nossa mente, o descanso não vem. Né? A gente vai estar presa na culpa, vai estar aqui, ó. Ah, tô descansando, mas não deveria estar. Ah, tô descansando, mas eu deveria estar vendo aquele e-mail, aquele WhatsApp, deveria estar lavando aquela louça. Não dá. Então, quando vocês também estiverem aí fazendo o diagnóstico da rotina de vocês, listando as atividades, quem já for aí audaciosa, né, que já for aí para frente, fala assim, eu vou fazer a semana inteira, eu desafio vocês a acharem um bloco onde vocês vão colocar ali que vocês vão descansar. E aí me fala qual o sentimento, né? Conseguiu, ou só de colocar na agenda que você vai descansar no sábado, você já está se sentindo culpada porque no sábado você vai descansar. Também tem esse sentimento. Às vezes a pessoa fala assim para a cliente: olha, separa o domingo para você não realmente não trabalhar, né? Não fazer nada. Aí a pessoa, ai meu Deus, já começa a sofrer, nem chegou o domingo. A segunda-feira ela está sofrendo, que no domingo eu falei para ela descansar. Aí eu tenta, aí a pessoa tenta, mas assim, ela vai sofrer na semana inteira que no domingo ela vai descansar. Mas, gente, isso precisa acontecer, né? Ninguém aqui é robôzinho, né? Ninguém aqui ligou na tomada e funciona. Nós somos humanas e nós precisamos do tempo de descanso. O tempo de descanso vai trazer mais criatividade para você, vai te trazer mais paciência, vai deixar uma pessoa mais amável. Você já reparou aquelas mulheres que estão sempre meio estressadona, que elas sempre com aquela meio assim, sabe? Tipo, gente, até pro Botox não ajuda. Tem que, né? Tem que descansar. Porque ela vai ficando uma pessoa carrancuda, né? Assim, não tem um momento de lazer, não tem um momento de descanso dela. E quando eu falo momento de descanso, tem algumas pessoas que falam assim, ai, não, eu arrumei o guarda-roupa das crianças, eu tava descansando, eu tirei dia pra descansar. Aí eu só fiz isso aqui em casa, fiz isso aqui em casa, fiz isso aqui em casa. Isso não é descanso. Descanso é que você escolha algo que você gosta de fazer. Ou, hoje eu quero dormir até mais tarde. Algo que realmente te relaxe. E não aquilo que você faz descansando, mas na verdade você está fazendo para adiantar um tempo seu no futuro. E aí que você fica achando que você está adiantada, aí você acha que está descansada, sabe? Mas, tô até adiantada, que bom. Dá uma sensação de descanso. É uma falsa sensação de descanso, tá? E eu sei que para quem tem filho pequeno, ela, Denise, 2 anos de sono atrasado, eu também. Tem 2 anos e meio que eu não durmo uma noite inteira. Em nome de Jesus, um dia voltarei, as crianças vão crescer e a gente sabe que eles crescem muito rápido. E eu falo que é preciso, gente. Então, coloquem, desafio vocês aí a colocar o bloquinho do descanso e eu quero saber qual foi o sentimento de vocês. Me manda lá no WhatsApp. Ai, Gabs, coloquei, tô ótima. Ai, Gabs, coloquei, tô me sentindo culpada. Ai, coloquei, já tô sofrendo. Né? Então, quero realmente saber qual foi o sentimento de vocês. Tá bom, meninas? Mais alguém quer falar? Ninguém? Bora lá, então, encerrar nosso primeiro dia. A Michelle, depois de muito escutar a Gabs, eu vi. Cadê?
para minha saúde mental, física e emocional, eu precisava descansar e ter tempo de qualidade com os filhos. Mas eu tinha muito sentimento de culpa antes. Hoje ainda bate, mas agora mais tranquila. Olha, a Michelle tá progredindo muito. Mi, parabéns para você. A Mi tá toda semana, eu vejo que ela faz algo diferente, que ela coloca na agenda mesmo, que ela vai descansar. E tem sido muito precioso me ver o seu florescer por aí. Ah lá, a Denise conhece nada, Mi mudou mesmo. É isso mesmo. Muito feliz com esse feedback, porque a Mi também era uma pessoa, gente, que ela virava 48 horas sem dormir, tá? E hoje em dia ela tá conseguindo aí, ó, ter final de semana até passar com os filhos. É isso mesmo, Mi, continue. Tô aqui para o que você precisar. Tá bom, meninas? Vamos encerrar por hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu vou encerrar daqui a pouco a gravação dessa live e eu aviso quando eu subir ela e aonde eu vou subir, se no YouTube ou se dentro de uma outra plataforma que eu estou indo com o meu marido, que agora é o meu sócio. Tenho um sócio marido agora, gente, estou chiquérrima. Meu marido agora é oficialmente meu sócio. Espero vocês amanhã, às 19h30, de novo. Encaminhem para as amigas, fala, amiga, participei de uma live hoje, você não sabe o que aconteceu, maravilhosa, entra lá no grupo também, para que todo mundo consiga desfrutar e participar dessa virada de organização na vida das mulheres. Eu acredito muito que nós vamos aí finalizar esse ano de um jeito diferente. Assim como a Mia que relatou que ela realmente está conseguindo mudar, eu creio que vocês também vão conseguir fechar esse ano de um jeito diferente, iniciar ano que vem voando e sem culpa, organizadas e vivendo uma vida plena, que foi isso que o Senhor nos chamou para viver, né? Dentro do propósito, cada um dentro do seu propósito, dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades atuais, mas uma vida saudável, equilibrada. É possível, sim, ter uma vida saudável, equilibrada, tendo empresa, tendo filhos, né? Tendo marido, tendo família, e ainda ser mulher, ainda descansar. Eu vivo isso hoje, e graças a Deus estou conseguindo compartilhar já aí com algumas mulheres, né, como a Denise e a Michelle, e com certeza eu sei que vocês também vão poder desfrutar de tudo isso também. Tá bom? Muito obrigada pela noite de vocês, pela companhia. Vou lá buscar as crianças da vovó e botar todo mundo para dormir. E até amanhã. Obrigada.